Ninguém te ensina a verdade sobre o dinheiro. Eu fiz faculdade de economia por 6 anos e ainda não entendia como ele funcionava. Há 9 anos, comecei a ler todos os livros importantes sobre finanças e dinheiro que consegui encontrar e a resumir eles no YouTube. O que descobri contradizia quase tudo que tinham me ensinado. Então, um dia, falei com o professor em que eu mais confiava e perguntei se aquilo que eu estava descobrindo era verdade. E ele olhou para mim e disse: "Sim, é tudo verdade." Ele sabia, mas ensinava outra coisa. Foi quando entendi. Não estamos confusos por acidente. Este vídeo vai te ensinar tudo sobre dinheiro. Tudo o que esses 15 anos me ensinaram em um só lugar. Vamos começar do zero. Em 1903, um médico americano chamado William Furnace viaja para uma pequena ilha chamada Yap. Um pedaço minúsculo de terra no meio do Oceano Pacífico que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Ele fica confuso com o que vê. O povo de Yap usa enormes discos de pedra como dinheiro. Alguns discos são blocos sólidos de calcário de 4 toneladas. O peso de um elefante. É impossível carregar, não dá para mover. Eles simplesmente ficam ali, na vila, na beira da estrada, na frente da casa de alguém. E o mais curioso, eles nunca saem do lugar. Nunca. Quando alguém compra alguma coisa, ocorre a troca de dono. Mas a pedra continua exatamente no mesmo lugar. Todo mundo da vila simplesmente concorda que agora aquela pedra pertence a outra família. E fica pior. Anos atrás, uma família estava transportando uma pedra particularmente grande em uma canoa. Uma tempestade veio e a pedra foi parar no fundo do oceano. Ninguém consegue tirar ela de lá. Ninguém sequer consegue ver. Mesmo assim, ela não perdeu seu valor. A ilha inteira concordava que aquela pedra existia e pertencia àquela família. Então, eles tinham o direito de gastar. A pedra nunca foi a parte importante. Era o acordo que importava. 2 dos maiores economistas da história, Keynes e Milton Friedman, discordavam em praticamente tudo. Os 2 passaram a vida inteira discutindo economia. Os 2, de forma independente, leram sobre a ilha de Yap. E os 2 disseram exatamente a mesma coisa. Essas pessoas entendem o dinheiro melhor do que nós. Então, se o dinheiro é apenas um acordo, de onde esse acordo veio? Como tudo começou? Você provavelmente já ouviu a história do escambo. Os primeiros humanos faziam trocas. Você me dá seu peixe, eu te dou meu pão. Depois, isso ficou complicado. Então, inventamos o dinheiro. Essa história é uma mentira. Em 1776, o economista Adam Smith escreveu isso em um livro. Ele não estava descrevendo a história, estava construindo um argumento lógico. Mas, por 250 anos, economistas trataram isso como fato. Professores ensinaram, colocaram nos livros didáticos. Ninguém verificou se era verdade. Quando os antropólogos finalmente foram verificar, não encontraram nada. A antropóloga de Cambridge, Caroline Humphrey, passou a carreira inteira procurando por indícios. A conclusão dela foi simples. Jamais foi descrito um exemplo de economia baseada em escambo, em nenhuma cultura, em nenhuma época, em nenhum lugar desse planeta. Todas as evidências sugerem que isso nunca existiu. E aqui vem a parte que vira tudo de cabeça para baixo. O escambo não veio antes do dinheiro, veio depois. As pessoas só recorriam ao escambo quando o sistema monetário delas colapsava e não sobrava mais nada. Rússia nos anos 90, Argentina em 2002. Quando a moeda desaparecia, as pessoas voltavam a trocar coisas diretamente. Não era o começo do dinheiro. Era o plano de emergência para quando o dinheiro deixava de existir. O que realmente veio primeiro era muito mais simples. Você ajudava seu vizinho a construir o telhado da casa dele. Depois, ele te ajudava na colheita. Sem transações, sem barganha. Apenas pessoas lembrando do que deviam umas às outras. A escrita mais antiga já descoberta não é uma história de amor. Não é uma oração. Nem um conjunto de leis. É um registro de dívida de mais de 5.000 anos atrás, encontrado na Mesopotâmia,
onde hoje é o Iraque. Alguém pegou ferramentas emprestadas e prometeu devolver depois da colheita. Comerciantes anotavam o que as pessoas deviam. Tudo isso gravado em tabuletas de argila que podemos ver em museus hoje. Sem moedas, apenas promessas registradas em argila. As primeiras moedas apareceram 2.700 anos depois, na Lídia, onde hoje é a Turquia. Pensa nisso. Por mais de 2.000 anos, os seres humanos construíram cidades, pagaram trabalhadores e administraram civilizações inteiras, usando nada além de promessas registradas. A moeda veio depois. A promessa veio primeiro. Então vamos juntar tudo isso. Ilha de Iap, antiga Mesopotâmia, 2 lugares completamente diferentes, em épocas completamente diferentes. Mesma descoberta. O valor nunca esteve no objeto. Sempre esteve no acordo sobre o objeto. Era para o dinheiro funcionar como uma ferramenta de medição, como uma régua. Uma régua só funciona porque todo mundo concorda com a medida. Pensa no tempo. 1 minuto tem 60 segundos. Esteja você em Tóquio, Nova York ou Cairo. Sempre. Ninguém pode mudar isso. Ninguém acorda um dia e diz, ok, hoje 1 minuto vai ter 55 segundos. A estabilidade é exatamente o que torna a ideia útil. Você consegue se planejar, consegue confiar. O dinheiro deveria funcionar exatamente da mesma forma. Uma medida de valor estável e confiável. Mas aqui está a diferença. 1 minuto existe na natureza. Ninguém tem controle sobre ele. Já o dinheiro é um acordo humano, e acordos humanos podem ser alterados silenciosamente, sem avisos. É exatamente por isso que, durante milhares de anos, as pessoas atrelaram o dinheiro a algo físico, ouro, prata, metal, algo que ninguém pudesse falsificar, algo que se comportasse mais como 1 minuto, fixo e impossível de imprimir. Essa âncora física mantinha a honestidade. Então apareceu um sujeito dizendo, esquece o ouro, é só usar papel. E o mundo inteiro concordou. E agora você confia em uma ferramenta de medição, controlada por alguém que se beneficia ao encurtar essa medida. E foi aí que eu não consegui parar de pensar em uma coisa. Como as pessoas foram tão ingênuas? Como é possível que ninguém tenha dito não ao papel moeda? Mas então fui estudar como tudo aconteceu e percebi que eu também teria dito sim. Você também teria. Acontece que é necessário convencer as pessoas a confiar em algo impresso em papel. China, cerca de 2.000 anos atrás. Durante a dinastia Song, em uma região chamada Sichuan, eles tinham um problema inusitado. O dinheiro deles era feito de ferro, pesado, de baixo valor, e precisava de uma enorme quantidade para comprar algo importante. Carregar ferro suficiente para uma negociação grande significava atravessar um vasto império carregando quilos e mais quilos de metal. Era lento, perigoso e exaustivo. Então, comerciantes comuns tiveram uma ideia brilhante: deixar o ferro guardado em um local de confiança e pegar um recibo. E usariam um recibo nas trocas em vez do metal. Mais leve, mais rápido e ninguém é roubado na estrada. Ninguém planejou nada disso. Foram apenas pessoas comuns resolvendo um problema irritante da forma mais óbvia possível. Funcionou de verdade. O comércio ficou mais fácil. A vida das pessoas melhorou. Então o governo percebeu. Ele entrou no processo e oficializou, criando um papel moeda emitido pelo governo chamado Jiaozi, que era mais ou menos assim. E essa também não foi uma ideia ruim. Em vez de centenas de recibos diferentes de lojas, agora existia um só. O problema veio depois. Guerras são caras. E imprimir papel é mais barato do que conseguir prata. Então, eles imprimiram um pouco mais. Depois, mais um pouco. Depois, de novo. A régua estava encolhendo. E quando as pessoas perceberam isso, elas deixaram de confiar completamente na medida. Voltaram para as pesadas moedas de ferro das quais passaram gerações tentando escapar. Os chineses foram os primeiros a inventar o papel moeda.
e os primeiros a serem destruídos por ele. Londres, século XVII, mesmo padrão, lugar diferente. Imagine-se vivendo nessa época. Você possui ouro, mas as ruas são perigosas. Ladrões por toda parte, guerras, incêndios. Guardar ouro em casa é arriscado demais. Então você deixa seu ouro com o ourives local. Ele já tem cofres para as joias. Em troca de uma pequena taxa, ele concorda em guardar seu ouro e te entrega um recibo, um pedaço de papel dizendo exatamente quanto ouro ele está armazenando em segurança para você. Quase todo mundo da cidade usa o mesmo ourives. Então, se você quer comprar algo do seu vizinho, é fácil. Ele também tinha ouro guardado lá. Em vez de atravessar a cidade para buscar seu ouro, entregar ao seu vizinho e depois ele ter que depositar o ouro de volta, você pode simplesmente entregar o recibo. E aí ele pode ir lá e retirar o ouro quando quiser. Mesmo resultado, 10 vezes mais fácil. Por que alguém iria se opor? Uma noite, o ourives está deitado na cama sem conseguir dormir. E um pensamento surge na cabeça dele. Todo esse ouro está parado aí à toa. Em um dia normal, talvez 10% das pessoas vêm buscar o ouro. O resto apenas negocia os recibos de papel. Então, e se eu emprestar uma parte do ouro cobrando juros? Ninguém vai descobrir. Então ele começa a emprestar o ouro. Um comerciante precisa de dinheiro para abrir um negócio. O ourives entrega a ele um recibo e cobra juros quando o valor for devolvido. Mas, espera aí, de quem é o ouro que ele está emprestando? Seu, e você não recebe nada desses juros. Você nem sabe que seu ouro está por aí gerando dinheiro para outra pessoa. Você acha que ele está parado, seguro dentro de um cofre. O ourives fica com os juros, você assume o risco. É ele que fica com a recompensa. É como se você colocasse seu carro em uma garagem por segurança e o dono alugasse o carro escondido, lucrando todos os dias, enquanto você acha que ele está estacionado lá, protegido. Agora, o ato de emprestar em si era realmente útil. Ouro parado não constrói nada. Quando colocado para circular, ele cria empregos e financia coisas que não existiriam de outra forma. Essa parte foi uma descoberta real. O problema é a ganância do ourives, que começou a imprimir mais recibos de papel. Digamos que ele tem 100 peças de ouro, mas imprime 150 recibos. Os 50 extras não têm ouro nenhum de garantia. Ele inventou esses recibos. O recibo verdadeiro e o falso eram idênticos. Então ninguém percebia. Logo, os preços começaram a subir. Ninguém entendia o porquê. Talvez você pense que, quando descobriram, as pessoas se revoltaram. Mas não! Elas oficializaram tudo. O rei William III estava desesperado por dinheiro para financiar suas guerras e ninguém queria emprestar. Então ele olhou para o que os ourives estavam fazendo e pensou: eu quero esse mesmo poder. Em 1694, eles fundaram o Banco da Inglaterra. Um grupo de comerciantes emprestou 1.200.000 libras para a coroa. Em troca, o rei concedeu a eles uma licença oficial para emitir papel moeda, respaldados não por ouro em um cofre, mas pela promessa do rei de pagar a dívida. O ourives criou dinheiro do nada e chamou de recibo. O Banco da Inglaterra criou dinheiro do nada e chamou de cédula. Nome diferente, mesmo truque. A fraude não foi encerrada, ela foi coroada. A régua agora estava nas mãos das pessoas que se beneficiavam ao encurtá-la. E o resto dos países não apenas assistiu, eles copiaram o sistema. Quase todos eles. É por isso que chamam o Banco da Inglaterra de a mãe de todos os bancos centrais. Todo banco central, todo banco em que você já entrou na vida. Todos funcionando sobre o mesmo sistema que aquele ourives inventou quando não conseguia dormir. Mas o mundo ainda não estava pronto para abandonar o dinheiro honesto. 1944. A guerra estava quase acabando. E antes mesmo de a fumaça desaparecer, todo mundo ocidental se reuniu e concordou com uma regra. Vamos atrelar todas as moedas ao dólar e o dólar ao ouro. Fixo. $35 por uma onça de ouro. E por um tempo funcionou. A Europa se reergueu das ruínas.
A vida das pessoas melhorou mais do que nunca. Mas um problema silencioso estava crescendo. Os Estados Unidos estavam gastando muito em guerras, em programas internos. E passaram a discretamente imprimir dinheiro para esses gastos. Os dólares se acumulavam, mas o ouro não. E outros países começaram a fazer uma pergunta muito simples. Se todos quisessem receber, o ouro estaria lá? A resposta era não. Então os países começaram a ir buscar seu ouro. A França foi a primeira a exigir a devolução. Os cofres estavam ficando vazios. O presidente na época, Nixon, não esperou o ouro acabar. Em uma noite de domingo, em agosto de 1971, ele anunciou na TV que o dólar não seria mais conversível em ouro. A última âncora havia desaparecido. Da noite para o dia, todas as moedas do mundo viraram puro papel, sem garantia nenhuma além da confiança. Pense no que isso significava para alguém sentado em casa assistindo aquele pronunciamento. Se você tivesse 100 dólares no bolso naquela noite, hoje esses mesmos 100 dólares valeriam apenas 8 dólares. Pense nisso por um segundo. 92% do valor desapareceu, enquanto o número na nota continuou o mesmo. Isso foi em 1971, meio século atrás. Você imaginaria que em 50 anos alguém teria consertado isso, construído algo melhor? Ninguém construiu. Na verdade, a situação piorou. Lembra dos ourives imprimindo recibos sem ter ouro? Os bancos privados continuam fazendo exatamente a mesma coisa, só que agora em uma tela de computador. 97% de todo o dinheiro que existe hoje é digital e é criado por eles, não pelo Banco Central, não pelo governo. A maioria das pessoas acha que os bancos são intermediários. Pegam depósitos, mantêm 10% como reserva e emprestam o resto, e é assim que lucram. Foi isso que eu também aprendi nas minhas aulas de economia. Mas não é isso que acontece, nem de longe. Imagine que você entra no banco da sua cidade. Você precisa de 10 mil reais. Assina um contrato de empréstimo. Naquele exato momento, duas coisas acontecem. O banco registra sua promessa de pagamento como um ativo nos livros deles e digita 10 mil reais na sua conta. Nesse exato momento, o dinheiro é criado. Foi a sua assinatura que criou o dinheiro. Agora você pode gastar, fazer o que quiser, desde que devolva os 10 mil reais, mais os juros. Eles não te emprestaram as economias deles, nem os depósitos de outra pessoa. Eles simplesmente digitaram números em uma tela, mas ainda assim cobram juros reais sobre isso. Mas espera, agora fica ainda mais estranho. Você pegou emprestado os 10 mil reais, mas com juros, digamos que precisa devolver 11 mil. E esses 1.000 reais a mais, de onde eles vêm? Eles nunca foram criados. Não existem no sistema. A única forma de conseguir esse dinheiro é se outra pessoa tiver emprestado primeiro. Mas essa pessoa também vai dever mais do que pegou emprestado. Então, outra pessoa vai precisar ter emprestado também. E a outra, e a outra. A única forma de alguém conseguir pagar suas dívidas é se outra pessoa estiver constantemente assumindo novas dívidas. Para sempre. O sistema não apenas prefere isso, mas ele depende disso. Então, mais e mais dinheiro é criado. Mas a quantidade de bens e serviços no mundo não cresce no mesmo ritmo. Por isso, cada dólar compra um pouco menos do que comprava ontem. E aqui vem a parte que levei muito tempo para aceitar. Isso não é por acaso. Alguém decidiu que seria assim. Todos os grandes bancos centrais do mundo têm uma meta de 2% de inflação ao ano.
Eles chamam isso de estabilidade de preços. 2% parece inofensivo, né? Mas ao longo de uma vida inteira, com juros compostos, suas economias caem pela metade a cada 35 anos. A régua está sendo encurtada, de propósito, todos os anos. Agora vem a pergunta: se alguém decidiu isso, decidiu em benefício de quem? De quem pega empréstimos. A inflação é boa para quem deve dinheiro. Você pega empréstimo em uma moeda forte e paga de volta em uma moeda mais fraca. Então a dívida encolhe silenciosamente. Agora pense em quem mais pega empréstimos no mundo. Os governos. Todos eles. Dívidas tão gigantescas que jamais poderiam ser quitadas de verdade. Mas se você diluir essa dívida lentamente através da inflação ao longo de décadas, de repente ela se torna administrável. Quem guarda dinheiro paga a conta. Quem pega empréstimos se beneficia. Isso não é uma falha do sistema. Isso é o sistema.